Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria enorme estarmos juntos aqui nos estúdios de nossa ADMP TV para levarmos até você mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. É um prazer tê-lo aqui conosco e já pedimos que antes da aula começar, você verifique se já é um inscrito aqui em nosso canal. Se você não for inscrito, faça isso agora, clicando nesse botão vermelho escrito inscrever-se, ative o sininho, escolha a opção todas e não perca nenhuma de nossas novidades. O canal ADMP TV é um canal de bênção para a sua vida. Nós também queremos te convidar a compartilhar esta aula com o máximo de pessoas que você puder. Encaminhe pelo WhatsApp, encaminhe pelas redes sociais que você utiliza. Nos ajude a alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis. Fazendo isso, nós temos convicção de que estaremos levando a palavra do Senhor à maior quantidade possível de pessoas que necessitam aprender mais de Deus. É um mandamento bíblico. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queremos também mandar um alô para nossos irmãos e irmãs que nos acompanham semanalmente e que deixam os seus comentários nas nossas pré-aulas. Faça você também isso. Faça o seu comentário. Diga-nos de onde você está nos assistindo, nos ouvindo e nós teremos prazer em mencionar o seu nome aqui em nosso programa. Queremos mandar um alô muito especial para o irmão Joel Bueno, lá de Itubiara, Goiás, que está nos acompanhando. Um grande abraço, Deus abençoe. A irmã Oneide Souza, dizendo que foi uma aula maravilhosa. Amém, Deus abençoe. Nosso irmão Alamar Sérgio, nosso grande cooperador aqui de Uberlândia, Goiás. Deus te abençoe, irmão Alamar. Muito obrigado aí pela sua participação. Ao canal Bíblia de Fato, um canal muito rico que sempre nos agracia com comentários e subsídios enriquecedores aqui. Deus te abençoe, meu querido. Canal Bíblia de Fato. Também queremos louvar a Deus pela irmã Maria Isabel Maciel, que está sempre aqui também nos comentários, nos apoiando e deixando a sua participação. Deus abençoe a todos vocês. Faça isso, deixe o seu comentário e teremos muito prazer em citá-los. Que Deus prospere a vida de cada um sempre mais. Bem-vindo e bem-vinda. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título A Conversão de Saulo de Tarso. Uma lição maravilhosa. O nosso texto áureo diz o seguinte: indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 ao versículo 4. A nossa verdade prática diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Veja, nós temos um tripé aqui: pensamento, vontade e ação do homem. Esse tripé será muito importante na fase final de nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 9, basicamente a narrativa escrita por São Lucas, que traz os detalhes da conversão do apóstolo Paulo. Na verdade, é a primeira de 3 narrativas que o livro de Atos dos Apóstolos traz, tá bom? Então esse é o caráter geral de nossa lição. E antes da gente se aprofundar na lição, eu preciso dizer uma coisa muito importante a título de introdução para os irmãos. Muitas vezes, quando nós
lemos a narrativa bíblica e nós enxergamos como Deus tratou com o apóstolo Paulo, como a sua conversão aconteceu, nós ficamos impressionados pelos detalhes, principalmente pelas nuances sobrenaturais dessa conversão. Entretanto, é bom ressaltar que não é a forma como a conversão se deu que deve chamar a nossa atenção. Embora ela tenha sua relevância, embora ela tenha sua importância, mais importante, e eu estou te mostrando isso no slide que está aí, mais importante do que nós sabermos como a conversão se deu, é focarmos no que Saulo creu. A mensagem, ela tem que falar muito mais alto do que o transmissor ou do quem o cerca, do cenário que cerca. Se a mensagem ela perde o brilho, se a mensagem ela perde o fulgor para aquilo que está ao redor dela, aquilo que cerca, nós estaremos enfraquecendo os ensinamentos dela. Portanto, nesta lição, o nosso foco não é ficar debruçado, analisando a maneira como se deu os eventos, mas sim entendermos quais são as preciosas lições que a conversão de Saulo traz para as nossas vidas. Por isso, antes de qualquer coisa, a título de introdução, eu quero pontuar para você, professor, professora, você, aluno que nos acompanha, essas verdades bíblicas. Muito bem, o nosso tópico 1, que está aparecendo para você aí, tem como título A Conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Veja, nas primeiras lições que tivemos nesse trimestre, nós traçamos primeiramente um panorama geral do mundo em que Paulo estava inserido, da sua geopolítica, da sua sociedade como um todo, e na lição 2 nós falamos sobre o homem Saulo, a sua gênese, a sua formação e a sua entrega no sentido de perseguir aos chamados seguidores do caminho. No capítulo 9, você vai perceber que Lucas, ele volta a falar de Saulo. Ele conta um pouquinho ali de Saulo, como se fosse um interlúdio, quando narra sobre a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro mártir dos seguidores de Cristo. Depois, ele resgata agora, depois fala um tempo sobre Filipe, ele resgata agora a vida de Saulo. E ele traça com pincéis nítidos um Paulo muito mais temível e cruel do que nós imaginávamos. A Bíblia não nos dá suporte, não nos dá lastro para assumirmos que Paulo efetivamente participou da morte de cristãos, mas ele foi um perseguidor contumaz dos seguidores do caminho. Prova disso é que quando começa a falar sobre Saulo, Lucas diz, e Saulo respirando vingança. Olha, a expressão respirar vingança traz-nos à mente, no mínimo, duas análises envolvendo Saulo. Primeiro, que para Saulo não era algo transitório, não era algo passageiro, não era uma vontade momentânea perseguir os cristãos, pelo contrário. Nós entendemos que era um desejo intrínseco, enraizado neste homem, perseguir os seguidores. E alguém pode dizer, por que é que Saulo tinha tanta vontade de perseguir aos crentes? Para entendermos isso, eu quero resgatar algo que eu falei na primeira lição que nós tivemos desse trimestre, que é o fato de que na mente de Paulo, ou Saulo, os cristãos, eles agrediam o judaísmo. Agredir o judaísmo é muito mais do que afrontar um sistema religioso.
é afrontar um sistema de vida, porque para o judeu praticante, o judaísmo está emaranhado na sua alimentação, está emaranhado na sua política, na sua vivência em sociedade, na sua organização, nos seus estratos sociais. O judaísmo é muito mais do que religião, ele é um estilo de nação. Então, na mente de Saulo, o que os cristãos queriam eram destruir Israel literalmente. Então, ele vê como vingança para Deus, não é com Deus, mas vingança para Deus, perseguir os cristãos. E é por isso que ele faz isso com tanto zelo, tá? Com tanto zelo. Um detalhe interessante que esse desejo de Saulo de perseguir o cristão, gera algo, inclusive, predito por Cristo, como você pode ver no tópico 2 aí, de nosso slide, quando em João capítulo 16, versículo 12, Jesus já alertava os discípulos, dizendo, olha, todo que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Ou seja, na mente dos perseguidores, matando os seguidores do caminho, eles estavam cuidando da fé em Deus, da fé em Iavé. E imbuído dessa vontade, Paulo corre até o sumo sacerdote, que é um velho conhecido de vocês, não é? Saulo, na época de Saulo, estamos falando aí da quarta década do primeiro século. Nesta época, o sumo sacerdote ainda era Caifás. Para os bons leitores da Bíblia Sagrada, vão lembrar que Caifás é exatamente o sumo sacerdote que guiou e participou ativamente dos interrogatórios de Cristo, quando ele estava sendo levado à crucificação. Era o genro de Anás, que também era sacerdote. Na verdade, o nome era José Caifás, ou Yosef Bar Caifaías, que é filho de Caifás. Então era uma linhagem de sacerdotes. Segundo Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, eu acho interessante que falar Flávio Josefo ficou banalizado, mas realmente é dessa fonte que eu extraí, Histórias dos Hebreus, a família de Caifás, ela produziu 12 sumos sacerdotes. Isso mostrava a relação íntima que havia entre as autoridades religiosas e o governo romano, o imperador romano, o Império Romano, já que durante esta época os indicados a sumo sacerdote era escolha do protetorado romano, não era uma escolha do povo, literalmente falando. Então, Saulo vai até Caifás, pega com José Caifás a autorização para ir até Damasco perseguir os crentes. E a gente se pergunta, mas por que Damasco? Por que razão? Paulo, ele escolhe Damasco como o centro de busca dos cristãos. Para isso é preciso entender o papel de Damasco nesta época. Nós estamos falando de uma cidade rebelde para os imperadores daquela época. A historiografia diz que neste processo, a cidade de Damasco, que faz parte, inclusive, depois de uma série de cidades que formavam a chamada Decápolis, né, ou as 10 cidades, ela não estava totalmente no controle do imperador. Na verdade, na época de Paulo, quem dominava Damasco era vou dizer assim, um segmento de árabes. Eram árabes, tá? E esses homens que estavam governando a cidade de Damasco. Isso fazia com que ele quase que fosse um território neutro. Por estar às margens do rio Abana, sobre Damasco convergiam milhares e milhares de caravanas trazendo mercadorias de todos os cantos do mundo da época. Mercadorias como especiarias, escravos, tecidos, estavam ali colocados à vontade. Então, para Damasco, fluía muitas pessoas, convergiam caravanas de todo mundo. E não havia lugar melhor para o cristianismo se espalhar para as outras nações do que um lugar onde houvesse pessoas de todas as partes do mundo negociando e convivendo ali pacificamente.
Saulo sabia disso, portanto ele ficou sabendo que ali para ali havia migrado uma comunidade muito grande de seguidores do caminho que visavam pregar e converter outras pessoas. Então ele pega cartas de apresentação para as autoridades de Damasco, justificando ali a sua missão, e ele parte com um grupo de pessoas para destruir, para prender homens e mulheres que se dissessem crentes em Jesus. E é no caminho para Damasco que nós temos o encontro maravilhoso de Paulo, até então Saulo, com Cristo Jesus. A narrativa de São Lucas diz que no meio da viagem, nós estamos falando aí de uma viagem de mais ou menos 5 a 6 dias, entre Jerusalém e Damasco, havia uma distância de aproximadamente 240 quilômetros, e já chegando próximo a Damasco, depois aí de 4, 3 dias de cavalgada, todos cansados, a caravana de Paulo é cercada por uma nuvem de glória. Na verdade, a Bíblia diz que uma luz fulgurante, como o sol, envolve Paulo e o animal em que ele montava, e ele cai do cavalo, literalmente falando. Paulo despenca do cavalo e ele escuta uma voz. Aqui é interessante porque a narrativa de Paulo, como você pode ver no slide, ela acontece em 3 momentos sucessivos. Você vai ver que primeiro nós temos essa narrativa do capítulo 9, que é quando acontece a conversão. Depois, Paulo, ele conta a sua história novamente em Jerusalém, quando ele estava cercado por uma turba de multidão de judeus enraivecidos que queriam matá-lo, apedrejá-lo, e por fim ele conta essa história diante de Agripa, diante de Herodes Agripa, quando tenta converter, inclusive, o próprio Herodes Agripa. E você vai perceber que existem diferenças sutis. Uma das diferenças sempre apontadas pelos críticos da Bíblia é o fato de que nesta passagem diz que o povo via a luz, mas não escutava a voz. Outros dizem, em outra passagem diz que todos que estavam com Paulo ouviam a voz, mas não viam quem estava falando com Paulo. O fato é que aqui nós podemos apontar essas discrepâncias naturais, e elas acontecem por 2 pontos de vista. Primeiro, porque mesmo nós, quando vamos contar uma história mais de uma vez, nós acabamos trocando pequenos pedacinhos da história que não vão agregar em nada na narrativa, tá? Então, como a história era verbalizada por Paulo, evidentemente que Paulo poderia, em algum momento, omitir ou inverter algum trecho pequeno dessa narrativa. Isso não desabona o milagre. E segundo, há uma corrente de estudiosos bíblicos, de exegetas, estudiosos das linguagens originais, que dizem que o grego aqui foi construído de forma que dá-se a entender que o que está sendo colocado por Paulo é um oposto de narrativas. Numa parte, diz que as pessoas ouviam, mas não sabiam de onde a voz vinha. Na outra parte, que diz que eles não ouviam a voz, entende-se que, na verdade, eles ouviam, mas não entendiam. E como escutar pressupõe entendimento, a corrente majoritária diz que, nesse caso, o mais provável é que Paulo dizia o seguinte: olha, fiquem tranquilos, o que eu quero dizer é que eles escutavam, mas não entendiam o que aquela voz falava. E a voz de Cristo é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E aí ele torna a dizer: duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. É interessante porque na maioria das versões bíblicas não aparece o termo recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Essa expressão, nos textos gregos mais antigos, ela não aparece. Ela surge um pouco depois. E você vai ver que na nossa Bíblia mesmo, a versão que traz, se não me engano, a ARA, que é a revista
Almeida Corrigida, que traz, a Bíblia Pentecostal traz esse termo, mas a maioria das outras versões simplesmente diz: levanta-te e vá para Damasco, direto. Não fala sobre essa parte, duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas deixa eu te explicar o que significa essa expressão. Recalcitrar contra os aguilhões era uma expressão da época paulina, do primeiro século cristão, que significa o seguinte: resistir, confrontar, desobedecer. O que Cristo dizia ali para Paulo é difícil você me resistir, é difícil você ir contra mim. Recalcitrar quer dizer chutar, puxar, dar coices. O que isso quer dizer? O que quer dizer é que a figura, se eu fosse fazer uma comparação atual, eu não usaria essa expressão. Hoje seria a expressão atualizada, se eu fosse escrever uma versão bíblica minha hoje, seria a expressão peixe fisgado. Não adianta você se debater como um peixe fisgado, tá? Por quê? Porque você já está na vontade de Deus. O plano de Deus é esse. Deus tem um propósito, um projeto para você. E quando Deus tem um projeto e um plano traçado, não adianta o homem resistir à vontade de Deus. Ela é soberana. E uma outra coisa que me chama a atenção é que Cristo diz assim: Saulo, por que me persegues? Saulo questiona: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, o Senhor, a quem tu persegues. Ou seja, o que você entende aqui? Você entende que Jesus está se colocando numa ligação tão íntima com seus seguidores, que perseguir aos seus seguidores é perseguir ao próprio Jesus. É por isso que em Mateus capítulo 10, versículo 40, que está aparecendo para você aí, em Mateus capítulo 10, verso 40, como você pode ver, diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, nós temos literalmente aqui Jesus falando: eu e o meu povo somos um. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é uma lição profunda. Por isso que nós somos comparados como um corpo, onde Cristo é a cabeça. Nós estamos ligados a Cristo. Maravilhoso, não? No tópico 2 de nossa lição, nós temos aí uma dissertação de nossa revista sobre as etapas daquilo que nós chamamos de soteriologia. Perceba que a conversão de Paulo, ela abrange todos os caminhos colocados. Quando Paulo escuta a voz, aquele fulgor deixa o cego. E quando deixa o cego, ele é conduzido para a casa de Ananias, em Damasco. E ali Deus começa a operar a sua vontade. Vale a pena você ler a primeira oração de Paulo. É maravilhosa e traz a reação de um novo convertido. Mas isso será visto a posteriori. Dentro do nosso tópico aqui, você percebe que após esse contato com Deus e após reconhecer que Cristo era o Senhor, acontece na vida de Paulo aquilo que nós chamamos de as etapas da fé cristã, as etapas da soteriologia ou doutrina da salvação. Eu resumi aqui para você essas etapas, como você pode ver. A primeira etapa, eu já estou, e inclusive estou atalhando, porque eu não estou aqui falando das pré-etapas, das grandes divisões. Nós estamos dentro do processo real de conversão, naquele processo em que ele já está visualizando a situação degradante que ele estava. Paulo tem uma epifania. Quando ele se encontra com Deus, ele reconhece a sua situação degradante. E acontece aí duas coisas. Essas duas etapas, elas quase que são simultâneas, pode-se dizer. Elas são simultâneas. A primeira delas é o arrependimento, que nós chamamos de metanoia. Mas o arrependimento, ele está associado a uma clareza da situação. O homem, ele enxergou que o caminho que ele estava indo, o caminho que ele seguia não era o adequado, não era o correto. Ele tem um vislumbre da sua condição de pecador. Então ele se
arrepende. Por isso que a palavra arrependimento em grego é metanoia, que significa voltar de direção, mudar de direção. Então, Paulo, naquele momento, a sua vida sofre uma reviravolta de 180 graus. É totalmente mudada. A bússola dos seus objetivos é totalmente virada. E de um perseguidor, ele vai passar a ser um evangelizador. De um assassino, ainda que indireto, ele passa a ser um plantador de vidas espirituais. Olha que coisa impressionante. Há uma conversão, mas essa conversão ocorre mediante a fé que brota no interior de Paulo. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível você mudar de vida, porque você só vai mudar de vida se você crer naquilo que você visualizou. Quando Paulo reconhece que ele estava tomando a ação errada, quando Saulo reconhece que ele estava no caminho errado, ele só muda de direção porque ele tem fé que aquele que está falando com ele é realmente Deus. Ele passa a crer. E é preciso crer para mudar. É preciso crer para ter transformação de vida. Logo após o processo em que Paulo ele é levado para Damasco e ele começa o seu processo de mudança, você tem agora a regeneração e a justificação. A regeneração é a mudança interior, é a mudança do homem para com o homem. Eu sempre gosto de falar que a regeneração ela é uma mudança intrínseca, interna, própria, porque é com a nossa mente, é com nossas vontades, nossos instintos começam a ser transformados por Deus e nós começamos a regenerar. Olha, o que é regenerar? Quando você machuca a sua pele, quando você queima, quando você faz alguma coisa que estraga o tecido epitelial que te protege, depois de um tempo cria-se ali uma casca e depois as células que foram danificadas vão sendo recompostas por outras células novas, de maneira que depois, no lugar do machucado, a pele está intacta. Assim é o processo com o homem. A natureza do homem é resgatada. O homem de trapo, de um sujeito mergulhado no pecado, do qual Deus olha e sente nojo, ele agora é restaurado à condição ideal. Ele é restaurado à condição de justiça, mas a justiça só é completa quando ocorre a justificação. Veja, se a regeneração é uma ação da salvação no interior do homem, a justificação é uma ação do homem para com Deus. É literalmente ser declarado justo. No momento em que Paulo se arrepende e age com fé, e o seu interior é regenerado, ele é transformado, ele é mudado. Sobre Paulo entra o processo de justificação. Ele é declarado justo. Olha que coisa impressionante, não é? É uma palavra muito forte. Você se declara justo, mas é isso que acontece. Mas justo para quem? Justo para com Deus. É literalmente dizer: Pai, os pecados de Jezrael estão perdoados. Os pecados de Jezrael estão liquidados. A dívida, a promissória foi paga e ele agora é um justo. E finalmente acontece o último processo, que é a adoção. A partir do momento que somos justificados para com Deus, nós somos chamados filhos de Deus. É por isso que João sempre se refere como filhinhos, não pequeis, no sentido de que nossa filiação espiritual para com Deus só acontece a partir do momento em que passamos a ter uma vida de santidade. E é por isso que é importante destacar que nem todos são filhos de Deus. Nós somos todos criaturas de Deus, mas filhos, filiação, adoção,
apenas a partir do momento em que nós temos um encontro real com o Senhor. E por fim, nosso tópico 3, nós vamos ver que a conversão de Paulo, ela aborda as 3 áreas do ser humano. Veja que depois que Paulo tem um encontro com Deus, ele passa por todas as etapas da salvação. E logo após essas etapas, você percebe a extensão desse alcance. Eu fiz aqui para você um resumo das 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. A primeira delas é a nossa faculdade intelectual. Quando se fala intelecto, está se falando em inteligência, em raciocínio, em racionalidade. Isso que é faculdade intelectual. O que está nessa faculdade intelectual? O nosso modo de pensar, a nossa análise própria, o nosso auto-julgamento, nosso discernimento próprio está dentro da faculdade intelectual. O que é que a misericórdia de Deus faz? O que é que a transformação de Deus faz? Ela muda a forma do homem pensar. Ela muda a maneira como qual o homem se imagina. O homem, ele muda o seu pensamento, assim como aconteceu com Paulo, que de perseguidor vira perseguido. E a mudança de mente muda-se também, passa-se a ter aí um reconhecimento da situação em que se estava. A mudança de mente é um pressuposto básico do cristianismo, da conversão. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso? Renovação do entendimento significa mude a sua forma de pensar, reconheça a sua condição. Depois, nós temos as faculdades das emoções. Na faculdade das emoções, nós temos a mudança na vida interior, mudança nos sentimentos. Olha, o que isso quer dizer? Não adianta nada você apenas reconhecer, você precisa mudar de atitude. É interessante porque ao mudar o seu modo de pensar, você muda as suas atitudes. Ao mudar a sua mente, o seu comportamento é mudado. É impossível alguém dizer que Cristo mudou a sua vida se ele vive como velho homem. É impossível alguém dizer que Cristo mudou a sua existência, a sua forma de ver o mundo, que o fez reconhecer o seu pecado se ele continua a praticar os atos da carne. Quando Cristo muda o homem, ele também muda a faculdade das emoções. A mudança dos seus sentimentos é transformação. E ele passa agora a sentir tristeza pelo pecado. Ele passa agora a sentir tristeza pela sua situação e pela situação daqueles que estão mergulhados no pecado. E, finalmente, muda-se também a faculdade da vontade. O homem tem o livre-arbítrio, mas no pecado, na iniquidade, sem reconhecer o seu estado pecaminoso, sem a ação da graça de Deus, o homem não consegue tomar a decisão correta. É isso que os nossos amigos calvinistas precisam entender. Quando dizem o homem não tem capacidade de fazer boas escolhas, é verdade. O homem no seu estado deplorável de pecado, na velha vida, ele não tem. Mas a partir do momento que ele é iluminado pelo sol da palavra de Deus, a partir do momento que ele é alcançado pelo evangelho, aí sim acontece uma mudança interior e o livre-arbítrio do homem vai permitir com que ele faça a escolha de unir-se a Deus. E isso é muito importante. O homem só consegue escolher a Deus depois que ele é alcançado pelo Espírito Santo, depois que ele é alcançado pela palavra de Deus, aí sim ele tem condição de escolher seguir a Cristo, de dar ouvido à voz de Deus. Mas, irmão de Israel, você mesmo não disse que Paulo foi levado a entender
que não conseguiria recalcitrar contra os aguilhões? Sim, mas entenda uma coisa: Paulo não fez obrigado. Quando Cristo fala sobre isso, ele fala na sua presciência de saber que para Paulo, ele, ao ser atingido pelo sol da justiça como foi, o barro do qual ele é feito se moldaria à vontade de Deus. Amém? Meus irmãos e irmãs, como vocês já sabem, esta é uma pré-aula. Tem muito mais conteúdo na revista. Leia, prossiga em pesquisar. E nós estaremos juntos aqui para mais uma aula na próxima semana. Não se esqueça do joinha, do se inscreva, e se essa aula te ajudou, compartilhe. Que Deus em Cristo Jesus prospere a sua vida cada vez mais. Amém.